Bom dia, igreja. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Como é gostoso num dia tão lindo como esse, né? Céu azul, todo esse verde lá fora e nós aqui adorando o nosso Deus. Como Ele é maravilhoso. Muito bem. Eu tenho em mente uma palavra preparada aqui já há algum tempo para todos nós. E eu espero que Deus nos abençoe para que a gente possa compreender a verdade que está nessa palavra de Jesus. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que nós vivemos numa sociedade onde cada pessoa se sente o centro do universo e o conhecedor das coisas. Nunca vi tantos gurus, mestres. Você abre a internet, é só pessoas ensinando coisas, às vezes gratuitamente, às vezes oferecendo seus cursos, né, suas ajudas em todos os assuntos. Nós somos pessoas cheias de nós mesmas, isso é um fato. E quando nós olhamos em volta, somos tentados a fazer julgamentos, conscientes ou não, das pessoas que nos cercam. De como elas vivem, quais são as suas atitudes, quais são as suas escolhas. Parece que é algo difícil de frear dentro de nós. Não é verdade? O pior é que muitas vezes nós emitimos os nossos julgamentos. Não só traçamos aqui dentro um juízo, como também colocamos para fora, verbalizando, né? E proferimos verdadeiras sentenças condenatórias, apontando o dedo, falando mal, condenando os outros dentro dos nossos corações. Como é difícil lutar contra isso. Jesus tem uma palavra para nós sobre isso. O seu último sermão público, antes da ceia com os apóstolos, fala sobre isso. Mas eu sinto que essas palavras são pouco aproveitadas. Quem aqui se recorda do último sermão público de Jesus antes de ele se reunir com os apóstolos para celebrar a ceia que nós acabamos de repetir? João capítulo 12, versículo 44 a 48. Abra comigo lá. Eu sei que é difícil para vocês, mas os ouvidos e os corações estão abertos. É difícil nessa fase, mas é linda também. Jesus clamou dizendo, João 12, 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Se você esteve aqui durante a escola dominical, você vai se recordar que nós vimos uma passagem que o Rancoleta trouxe para nós, no Sermão do Monte, onde Jesus fala de dois tipos de pessoas. O construtor consciente, prudente, que ouviu as suas palavras e construiu sobre elas, sobre a rocha, sobre o fundamento. E os que ouviram, mas não consideraram, e construíram a sua casa sobre a areia. E o destino trágico. E aí tem uma referência ao último dia, o dia do juízo, onde muitos vão aparecer lá e dizer, Senhor, Senhor. Ele falou, a minha palavra vai julgar no último dia. O que você fez com ela?
O que ela diz a respeito de você, da sua obra, da sua construção, dos seus dias, do que você praticou? Nós precisamos entender perfeitamente o que Jesus estava declarando em João 12. Não é contraditório ao que ele disse no Sermão do Monte, mas traz uma informação importantíssima. O único jeito de sermos libertos do peso do pecado que tanto nos prende e nos limita é também resistirmos à tentação de julgar as outras pessoas. Esse sermão é rico, poderoso, e sabe, eu não sei, você não sente que ele é pouco aproveitado na vida da igreja? Eu acho ele pouco usado, pouco utilizado. Algumas lições que nós podemos tirar deste sermão. Que ele é bem claro e ele é bem didático. Primeira lição: Jesus é Deus vindo ao mundo. Nós precisamos registrar isso nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós precisamos registrar que Jesus é Deus vindo ao mundo. Ele diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Esta é uma mensagem extremamente clara, que afirma que Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um, ele dizia. A humanidade desde sempre tem eleito mentores, guias, gurus, estão sempre em busca da eleição dos seus guias espirituais. Muitas pessoas surgiram ao longo da história, em várias partes do mundo, boas pessoas até, com bons conselhos até, com boas intenções até, mas não eram o Deus vindo ao mundo. Não eram o Messias. Nenhuma delas é o representante escolhido por Deus para ser a sua palavra neste mundo. Jesus é o Messias, é o ungido, é o enviado, e ele é o Filho de Deus, e ele é o próprio Deus. Só Jesus é Deus. Só Jesus é divino. Quem vê Jesus, vê o próprio Deus. Quem ouve Jesus, ouve a voz de Deus. E o que isso significa? Significa que Jesus é autoridade. Anote isso. Tenha claro isso. Jesus é a autoridade. Ele disse, antes de subir aos céus: toda a autoridade me foi dada, nos céus, na terra, debaixo da terra, onde você imaginar. Quem manda sou eu, ele disse. Autoridade não existe outro nome. Não existe outro nome. Pedro falou isso quando foi preso, e queriam que ele parasse de falar no nome de Jesus. Ele fala lá em Atos 4:12, ele dá esse testemunho. Mas aqui na terra não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não posso parar de falar o nome de Jesus. Jesus é a autoridade. A segunda lição que nós tiramos dessa passagem, desse sermão de Jesus, é que ele veio como luz para mostrar o caminho. Isso parece óbvio, mas nem sempre é. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Existe uma bagunça espiritual ao redor do mundo, um ruído de muitas vozes e de muitas lanternas querendo mostrar o caminho.
Incontáveis religiões, infinitas variações e espectros dentro dessas inúmeras crenças. Mesmo o cristianismo está sujeito a essa confusão por meio das várias denominações que surgiram no mundo inteiro nos últimos 2000 anos, tentando transformar o cristianismo numa religião. O cristianismo não é religião. Não. O cristianismo é um estilo de vida que agrada a Deus. Romanos 1:16 diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é isso que diz lá? E que o justo viverá por fé, de fé em fé. Viverá por. Quem vai entrar no reino dos céus? Vimos na escola dominical, aquele que ouve e faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer. Fomos salvos para viver as obras que já foram preparadas para nós desde antes da fundação do mundo. Viver, fazer. Cristianismo é ação, é estilo de vida. Como você vive a sua vida? Será que a sua vida dá testemunho da sua fé? Dá testemunho do seu Salvador? Dá testemunho do seu Deus que está nos céus e tudo vê? Jesus veio como luz para mostrar o caminho. De fato, a escuridão permanece assustadora no mundo atual também. Nos dias de Jesus, sim, e no tempo atual também. Mas Ele é a luz, a única luz, a luz divina que nos tira da escuridão espiritual. E o caminho que Ele nos propõe é claro como o dia. Se a gente quiser saber o que Jesus tem como proposta para nós, não precisa de uma conferência teológica, não precisa de um seminário, não precisa de um concílio. Está escrito com todas as letras. Se tiverdes amor uns pelos outros, saberão todos que sois meus discípulos. Toda a lei dos profetas se resume ao mandamento: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua intensidade, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua vida, e ao próximo como a ti mesmo. Amor. Jesus já deu a direção. Então, Jesus é autoridade e Jesus é direcionamento. Ele é a direção. Ele é luz. Não busque direcionamento espiritual em mais ninguém, por favor. Não caia nesse erro. Não se iluda com falsos guias. Qual seria o sentido de seguir outro guia espiritual? Terceira lição, que eu gostaria que fosse o foco da mensagem de hoje. Jesus não veio para julgar o mundo. Tem dúvida? Vou dizer de novo. Jesus não veio para julgar o mundo. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvá-lo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu conheço pessoas que não conhecem bem a Jesus. Ouviram histórias sobre ele, mas não se aprofundaram para conhecê-lo melhor. E por essa razão, elas possuem uma visão distorcida, embaçada. Sabe quando está com catarata? Uma visão turva de quem ele é, Jesus, e o que ele propõe. E aí,
não querem se aproximar. Por quê? Pressupõem que Jesus seja um juiz soberbo, preconceituoso, que se acha dono da verdade e que fica apontando defeitos nos outros, repreendendo os maus feitos dos filhos de Deus. Não, não, não. Jesus não faz isso. E devo dizer que essa impressão errada que as pessoas têm a respeito de Jesus, adquirem sobre Jesus, é culpa da igreja. Aqueles que transformaram a verdade original das palavras de Jesus em uma religião e um código de regras para ser seguido, repleta de regras, de julgamentos, de preconceitos contra os que ainda não foram ensinados, contra os que ainda não foram iluminados com a verdade. Irmãos, é nossa responsabilidade desfazer esse erro. É nossa responsabilidade ensinar a verdade, esclarecer quem é o verdadeiro Messias, quem é esse Jesus Cristo, Filho de Deus, porque só nós, sem arrogância, nós o conhecemos, nós o temos conhecido, ele foi apresentado para cada um de nós, na sua essência, na sua verdade, na sua integridade. Quem é Jesus? Nós sabemos. E se sabemos, o que vamos fazer com isso? Guardar bonitinho debaixo do travesseiro, guardar na nossa prateleira, num armário com chaves, colocar num pedestal. O que nós vamos fazer com isso? A verdade que já foi revelada e precisa ser pregada é esta: Jesus não veio para julgar, mas para salvar o mundo. O que isso significa? Jesus é autoridade, Jesus é direção, Jesus é salvação. Só Ele é Salvador. Acabamos de celebrar a ceia aqui, foi dito isso. André falou. Ele é o nosso Salvador. Ele oferece essa nova vida, a salvação em Cristo. E aí surge um novo questionamento: quem é você? Quem sou eu para que julgue um irmão? Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Romanos 14:10 diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? Romanos 14:10, Paulo escreve: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Tiago 4, versículo 12, diz assim: Um só é legislador e juiz, Deus. Um só é legislador e juiz, Deus, aquele que pode salvar e pode fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Onde você comprou essa credencial que te dá autoridade para julgar o teu próximo? Deve ter sido numa feirinha paraguaia, com todo respeito aos irmãos do Paraguai, né? Deus, acabei de julgar, né? Acabei de julgar. Deus sabe a verdade, toda a verdade do nosso coração. O que vocês estão vendo aqui é uma embalagem, um embrulho, mas Deus vê o coração,
a mente, os pensamentos não foram verbalizados. Deus vê tudo isso. Só Ele é o supremo juiz e o legislador. Nem o próprio Jesus quis esse papel. Nós temos todo o direito de odiar o pecado. A palavra nos autoriza a odiar o pecado. Nós temos que reconhecer e identificar o que é certo e errado. Sim, a palavra nos instrui a emitir julgamentos sobre os fatos, sobre as coisas. É certo ou errado fazer isso ou aquilo. Mas não nos dá a mínima autoridade para julgar quem quer que seja. Pessoas. Não. Pense numa criança de 5 anos. Que idade está o Joca? 3,5. Ele já sabe escrever? Não. Ele vai aprender um dia, certo? Uma criança de 5 anos que está aprendendo a escrever. Cadê a educadora Ana Cristina? Ela escreve a letra B. Vamos ensinar a aprender a letra B. Daí ela põe um traço vertical. Aí tem que fazer a barriguinha. Aí ela faz para o lado contrário, assim. Em vez de fazer virado para lá, faz virado para cá. Você vira para ela e fala assim: sua incompetente, sua inepta, você não sabe nada, você não vai aprender nunca, você nasceu para ser burro. É assim que a gente trata uma criança de 5 anos que está aprendendo a escrever? Não. E as pessoas que estão lá fora, que para Deus, compare qualquer ser humano do mundo com Deus. São crianças querendo aprender e Deus querendo ensinar. Quem somos nós para apontar o dedo e dizer: você não serve para o reino de Deus? Você não serve para passar a eternidade com Deus? Quem somos nós? Será que isso é a didática que Jesus pediu para a gente usar? A igreja está no mundo como luz do mundo. Jesus falou no Sermão do Monte: agora eu sou a luz, mas eu vou para junto do Pai, e vocês vão ficar aqui, e vocês vão ser a luz do mundo. Vocês vão ser o sal da terra, vocês vão dar sabor para a vida das pessoas. Dar sabor na vida das pessoas não é jogar pimenta nos olhos. Fomos chamados a fazer pelos outros aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus fez por nós. Iluminar os olhos do coração. Esse é o nosso papel. No primeiro dia da semana, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Não é isso, André? Nós não celebramos a sua morte apenas. Vamos chorar e lamentar que Jesus morreu. Não, a gente celebra com alegria que Jesus ressurgiu, ressuscitou. E o que a ressurreição de Jesus nos ensina? Jesus ressuscitou e foi direto para o céu? Não. Ele ressuscitou e permaneceu aqui mais 40 dias, falando e ensinando a respeito das coisas pertinentes ao reino dos céus. Porque isso é muito importante. Ele não veio para os discípulos e começou a apontar o dedo na cara de Pedro: falei que você ia me negar, você me negou 3 vezes, seu traíra. Foi assim que ele se aproximou de Pedro? Não, ele falou: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? A lei do reino é amor. Apacenta as minhas ovelhas. Ensina isso para elas. Ele chegou para Tomé e falou: Tomé, seu descrente, como é que você ousa duvidar que eu ressuscitei? É assim que ele se apresenta para Tomé? Tomé, dá sua mão, põe aqui. Sente aqui a ferida do meu lado. Olha as minhas mãos. Agora você crê?
Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus veio como luz e continua mais 40 dias agindo como luz, com amor, ensinando, com mansidão, ensinando. Jesus Cristo não veio para esfregar os nossos pecados na nossa cara. Imagina que cada um de nós tivesse uma lousa aqui atrás. Imagina se eu tivesse uma lousa pendurada nas minhas costas, como se fosse uma mochila. E toda vez que eu cometesse um pecado, aparecia o pecado escrito na lousa. Aí eu fiz outro pecado, que nem fiz agora, julguei os paraguaios, né? Aparece aqui, ó, o carinha julgou os paraguaios. Aí outro pecado. E a gente anda por aí, com uma lousa atrás de nós, com os nossos pecados sendo expostos. Aí sabe como é que as outras pessoas agem? Elas não olham para a gente. Elas olham, olha o pecado que ele fez. Olha o pecado. O Renato fez isso. Nossa, de jeito nenhum. É assim que a gente olha para os outros. A gente não olha através dos olhos para o coração. A gente olha para aquela lista de pecados que a pessoa carrega. E aponta o dedo. Ainda faz careta estranha, né? Jesus veio para esfregar o apagador na nossa luz, até que não sobre nenhum pecado. Contra os filhos de Deus, Ele não quer que nós tenhamos nenhum pecado, nenhuma mancha. É o jeito que Ele escolheu de salvar o mundo. Jesus veio, nasceu de mulher, viveu uma vida de amor sem pecar, cumpriu a lei que existia, pregou sua palavra, curou muitas gente, mas multidões de pessoas, ressuscitou algumas, foi morto injustamente, ressuscitou, permaneceu pregando, ensinando, e antes de ser levado às alturas, ele disse: eu sou a autoridade, eu sou a luz do mundo, ide e pregai para todos quem eu sou. Jesus veio para ser ponte e não para ser muro. E o que eu vejo é que muitos cristãos gostam de construir muros, ao invés de construir pontes. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer ficar parecido com o Pai? Seja um agente da paz, um promotor da paz, um pacificador. Somos chamados para ser ponte, fazer a reconciliação, para sermos instrumentos de paz nas mãos do nosso Senhor. Não fomos chamados para sermos juízes na terra. Deus é juiz. Não fomos chamados para ser advogados de Jesus. O Espírito Santo é. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do amor que Jesus demonstrou por cada um de nós, quando deu a sua vida por nós. Jesus é autoridade, Jesus é direção, Jesus é salvação. Nunca para julgar. E nós precisamos aprender isso. Tão somente para nos salvar, Ele veio, e nós possamos contribuir para a salvação de todos aqueles que nos é oferecido, por Deus. As pessoas que amamos e os estranhos que se aparecem para nós no nosso caminho. Nada é acidental, casual. Tudo é ação de Deus. Tudo é ação de Deus. Use o dom que Deus te deu. Amém? Deus abençoe.